Saudações tricolores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vibração Tricolor. Mais um plantão de notícias, mais um plantão tricolor trazendo todas as atualizações do Fluminense. O tricolor aceitou a proposta da BTG, a proposta já vai para o conselho, o Fluminense vai virar SAF, o Mário vai ser CEO. Todos os detalhes dessa notícia, dessa possível venda de SAF, para você ficar muito bem informado de como está esse processo, fica aqui no vídeo. Também tem mais, Igor Rabelo, o reforço chegou, deu entrevista, falou da expectativa de vestir a camisa do Fluminense profissionalmente. Então, se você quer ficar muito bem informado sobre a chegada do Igor Rabelo, sobre esse processo de SAF do Fluminense, fica aqui no vídeo, não perde nenhum detalhe. Já peço logo para você deixar o like aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização do Fluminense. Compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense, que ama ficar bem informada sobre o nosso clube. E vamos logo falar de SAF e Igor Rabelo. E vamos começar falando sobre Igor Rabelo. O jogador vem do Atlético Mineiro, zagueiro, vai atuar no Fluminense nessa temporada de 25, 26 e 27. O contrato dele é de 2 anos e 4 meses, né, que é para completar o final desse ano e as próximas 2 temporadas. É um jogador que está no Clube Mineiro desde 2018, passou por aquela grande mudança do clube, que brigou para não cair em 19, que foi campeão brasileiro da Copa do Brasil em 21, não vem sendo titular nessa temporada, não vem jogando tanto, mas foi muito importante em toda essa trajetória dele no Clube Mineiro. Agora ele chega ao Fluminense, deu entrevistas ali, né, na chegada dele do Galeão, falou que ele chega para somar, que não chega para solucionar nenhum problema, mas que chega para somar na zaga do Fluminense. Ele também falou sobre a expectativa de vestir a camisa do Fluminense profissionalmente. Ele que foi moleque de Xerém, saiu muito cedo, se tornou profissional já em outro clube, não jogou como profissional mesmo, né? Aqui no Fluminense. Ele falou que está realizando um sonho, que chega para somar mais uma vez, ele repete. Ele fala também que está muito ansioso, que quer brigar por títulos, que quer ser campeão para entrar na história do nosso clube. Então é bom, né, ver esse pensamento do Igor Rabelo chegando. Ele que deu uma entrevista muito perguntaram responde, sem ficar demorando, enrolando como se fosse algo dito pela pessoal de mídia dele, né? Foi algo, parece que foi dito da boca para fora, do coração para fora. Então é bom ver um jogador com expectativa de chegar, vestir, ajudar no que for possível e brigar por títulos, né, que é o que o Fluminense merece e tem que fazer todas as temporadas. Antes de falar sobre SAF, eu peço para você deixar o like aqui embaixo, dar aquela moral, dar aquele incentivo. O vídeo vai chegar em mais pessoas vão ficar bem informadas sobre o Fluminense. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização, nem do Flusão e nem aqui do Vibração. Não é só vídeo notícia, tem vídeo de análise, história, curiosidades, pré e pós-jogo. Vai sair vídeo de pré-jogo e de pós-jogo dessa partida envolvendo o Fluminense e América de Cali. Também não esqueça de compartilhar o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense. Ela vai gostar aqui do canal, um canal que tem informação, tem notícia, tem análise, tem tudo. Então compartilhe o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense. E agora falando sobre SAF, notícia do Lauro Jardim do Jornal Globo. Logo pela manhã ele soltou a seguinte notícia: diretoria do Flu aceita a proposta do BTG para a SAF. Alguns meses atrás, né, ali por julho, logo após a Copa do Mundo de Clube, saiu uma notícia do Lauro Jardim, do Jornal Globo também, falando que a BTG tinha interesse em comprar a SAF do Fluminense, montar um fundo de investimento que compraria 60% do clube carioca por R$1 bilhão sem envolver Xerém, né, que é o principal, o que mais rende dinheiro ao Fluminense, tanto com vendas quanto desempenho dentro de campo também. A notícia hoje, uma atualização sobre essa notícia de SAF, que tinha sido dita lá atrás que só seria avançado esse assunto no ano que vem, logo depois do fim da temporada, mas tivemos atualizações ainda esse ano. A SAF do Fluminense avançou algumas casas. A diretoria do clube aceitou a proposta do BTG Pactual e decidiu levá-la à Assembleia Geral. O Fluminense negou essa notícia, essa informação, soltou nota oficial. Porém, eu acho que pode ser uma maneira do clube, da diretoria, ainda se preservar um pouco antes dessa eleição, porque é o último ano do mandato do Mário, ele tá num problema aí nessa temporada, no ano passado brigou para não cair, esse ano ainda não foi consistente, então seria algo em teoria para defender
essa diretoria que vai tentar botar o Matheus Montenegro lá para os próximos anos, já que o Mário não pode concorrer mais. Nessa questão de o Fluminense levar a Assembleia Geral, quem vota são os sócios, mas não é o sócio sorteador, que nem eu, que nem você aí que assina seu sócio, é o sócio proprietário, é o sócio contribuinte, são aqueles sócios lá que em Laranjeiras tem uma placa de bronze, que tem o nome de cada um. Lógico, nós sócios torcedores, que pagamos todos os meses os nossos planos, também vamos votar, também vamos contribuir para essa decisão. Só que, querendo ou não, a nossa voz é menos ouvida do que a da Assembleia, né? A Assembleia vota primeiro, a decisão deles vale mais e vem depois para os sócios torcedores. Então, se o Fluminense realmente aceitar essa proposta, porque quais são os trâmites? O Fluminense tem que aceitar a proposta, levá-la para a Assembleia, para o Conselho Deliberativo, o Conselho vai votar e depois vai ser passada para os sócios torcedores, praticamente já acertada, né? O BTG propõe a criação de um fundo que terá cotistas tricolores, como o André Esteves. Foi mais ou menos aquela notícia lá do início do ano também, né? Do início do ano não, de alguns meses atrás, que seria montado um fundo com 6 contribuintes, um deles sendo o André Esteves, dono do próprio BTG Pactual. Então seria mais ou menos essa sequência, né? Aquela notícia estando certa, se confirmando agora. A gestora seria a Lazuli Capital. Qual é a ideia? A BTG monta um grupo de investidores, paga uma empresa e essa empresa administra o clube, ou seja, é meio que terceirizado. A BTG é quem paga a Lazuli, é Lazuli isso. A Lazuli vai administrar o Fluminense, então seria mais ou menos isso. E a própria Lazuli contratou uma empresa para fazer a mídia, a divulgação, que é a FSB, que seria o quê? A Lazuli paga uma empresa para fazer a mídia e tudo mais e divulgar certamente todas as notícias sobre SAF. Então, uma estratégia de divulgação, né? Resumindo, né? O que essa FSB faz. Para CEO da SAF, o nome escolhido seria do Mário Bittencourt, cujo mandato acaba no final do ano, como eu já falei, e vai ter a eleição do clube. E agora dando uma análise, falando realmente o que aconteceu. Lá do início, mês passado saiu a notícia que a BTG tinha interesse em montar um fundo e tudo mais para comprar 60% do clube sem xerém, por R$1 bilhão. Passou um mês. Agora sai essa notícia de que a BTG tem interesse, fez a proposta e o Fluminense aceitou. Nisso, o Fluminense negou que tenha aceitado. O Fluminense negou. Porém, é aquilo. Vai acreditar na diretoria ou na notícia de um jornalista que tem crédito, que tem credibilidade. E, pelo que a notícia, da forma que a notícia saiu, a notícia não veio nem da BTG nem de dentro do clube, veio da FSB, da Lazuli Capital, que é o que? A FSB que já foi comprada, né, que já foi contratada pela Lazuli para fazer a divulgação da mídia, né, passou o passo a passo de como foi a negociação. Tudo bonitinho, bem escrito e tudo mais. Então pode ser que a FSB, já sabendo da proposta da Lazuli Capital, da BTG Pactual, já informou o Lauro Jardim, que é um jornalista credenciado com credibilidade, para dar essa notícia. É bem possível que isso tenha acontecido. Lógico, pode ser realmente o que o Mário falou, ó. A diretoria falou, ó, não tem negociação, a gente ainda não aceitou nenhuma proposta. Mas é possível, é provável que o Fluminense realmente tenha aceitado. Dito isso, o Fluminense aceitou, o que acontece? É o que eu expliquei. O Fluminense aceitou, a diretoria aceitou, vai para o conselho, vai para a Assembleia Geral, os sócios contribuintes, os sócios proprietários, os sócios isso, os sócios aquilo, aqueles sócios lá desde 1902, exagerando um pouco, né, mas aqueles sócios bem antigos. Então eles vão votar no conselho. Foi aprovado no conselho, vai vir para a votação dos sócios torcedores. O que paga? Eu, você, a sua prima, a sua mãe, seu tio, seu pai, que paga o sócio todo mês, também vai votar, também vai ter o direito de escolha de aprovar ou negar. Mas lógico, tem alguns trâmites que, querendo ou não, o nosso voto vale menos. O voto que vale mesmo é o da diretoria e o do conselho, mas também vamos votar para ver o que vai acontecer aí nessa questão de SAF. O que eu acho? Eu acho que é uma boa o Fluminense vender SAF. Eu vi muita gente falando, mas o Fluminense não tá quebrado que nem o Vasco e o Botafogo, não tem para que vender. Gente, o Fluminense tem uma dívida de mais de 800 milhões de reais. O que isso quer dizer? O Fluminense todo ano paga 200 milhões de dívida, paga 200 milhões, paga 200 milhões. E sabe quanto o Fluminense tem de dívida para o ano seguinte? 800 milhões, porque tem juros. O Fluminense
Não consegue pagar mais do que 200 milhões? Não, porque senão o Fluminense não contrata, senão o Fluminense não investe no CT, senão o Fluminense não investe no Maracanã, senão o Fluminense não investe em Xerém. Então, o que o Fluminense paga todo ano não consegue livrá-lo da dívida. Então, a única forma do Fluminense conseguir realmente sair do buraco é com a venda da SAF. 60% do clube por 1 bilhão sem Xerém, que era a notícia dada antes. Se for realmente isso, é uma ótima negociação. Por quê? O Fluminense vai, esse dinheiro, lógico, não vai entrar todo de uma vez, 600 milhões, 1 bilhão logo no caixa do Fluminense, vai entrar aos poucos. Só que já vai ajudando a pagar as dívidas, o que já vai, tipo, em vez do Fluminense no outro ano tá com 800, já tá com 700, aí no outro já tá com 500, já vai abaixando, equacionando mais a dívida. O Fluminense consegue investir mais nos jogadores, mais dentro de campo, o que gera mais título, o que gera mais receita, o que gera mais premiação, o que gera mais pagamento de dívida, ou seja, o Fluminense tem que conseguir limpar o nome, tem que conseguir pagar essa dívida toda, porque depois que pagar a dívida não vai ter 200, 300 milhões toda a temporada sendo investido em pagamento de dívida. Vai ser pago salário de jogador caro, contratação cara, revitalização das Laranjeiras, uma estrutura gigantesca de base em Xerém, uma estrutura gigantesca, não que já não seja no CT Carlos Castilho, o Fluminense poder investir mais no futebol feminino, o Fluminense poder investir mais nos esportes olímpicos, que querendo ou não, esportes olímpicos não é maneiro quando o Flamengo, para eles, né? Não é maneiro quando a Rafaela Silva é campeã olímpica de judô com a medalha lá com a camisa do Flamengo, não é maneira quando algum atleta da natação veste lá a camisa do Flamengo campeão olímpico, tudo isso não é maneiro, as ginastas, a Rebeca Andrade, são tudo do Flamengo. O Flamengo consegue investir no futebol, não tem dívida para pagar, porque o time já está equacionado, já não tem mais dívida. E fechou agora um patrocínio de 250 milhões de reais com a Betano. Então, tudo isso, todos esses impasses aí, o Flamengo tinha uma dívida gigantesca, pagou tudo e agora vive na boa. Só que o Fluminense não consegue, o Fluminense não vai conseguir pagar essa dívida naturalmente. Porque o Flamengo, ele fez isso tudo numa época que o futebol brasileiro não tinha esses valores exorbitantes em negociação, em salário. Fora que o Flamengo de 2010 ali até 2018 não brigou por nada, não brigava por título, era campeão só carioca, achou uma Copa do Brasil em 2013, com elencos horrorosos. Era isso, o Flamengo era isso. Dos anos pra cá, depois que fez esse processo todo, foi campeão de Libertadores, campeão brasileiro, campeão de Copa do Brasil, campeão de tudo, só do Mundial que não foi. E aí vai ficar valorizando o Flamengo? Não, não tô valorizando o Flamengo. Tô valorizando o processo que eles fizeram. O Fluminense não tem condições de fazer esse processo todo que o Flamengo fez. Tanto porque o que rendeu realmente o pagamento de toda essa dívida foi aquela época dos direitos de TV, lá em 2015, 2014, que gerou uma receita absurdamente grande pro Flamengo, enquanto o Fluminense, Palmeiras, só o Flamengo e o Corinthians se deram bem naquela época, porque eles fizeram um contrato diferente, analisaram, pensaram no futuro, diferentemente de qualquer outro clube do futebol brasileiro que fez uma escolha errada e agora tem que ficar atrás aí de Flamengo e Palmeiras. O Corinthians não vou nem falar de Corinthians é corrupção pura, então é um time que é quebrado, vai continuar quebrado, vai continuar quebrando, enfim. Então eu acho que a SAF é essencial para o Fluminense, não tem como o Fluminense sair do buraco sem fazer SAF. Ah, mas aí o Fluminense vai ter um jogo. Tá bom, você prefere o quê? O Fluminense brigando por um títulozinho a cada temporada sem certeza que é campeão? É porque a gente foi campeão da Libertadores em 23, mas o que a gente tinha ganhado depois que a Unimed saiu? O Fluminense foi campeão brasileiro em 2012, passou uma seca de 10 anos. Ali também ganhou a Primeira Liga, mas que também não é isso tudo. Depois só veio ganhar um Carioca em 2022, uma Libertadores e um Carioca em 23. Tudo bem que é o maior título da nossa história, mas olha quanto tempo o Fluminense ficou sem ser campeão. É isso que eu quero dizer. O Fluminense não pode ser um time mediano no futebol brasileiro. O Fluminense tem que brigar pelo título. O Fluminense tem que brigar pelo destaque, tem que brigar para ser o maior, porque é o maior. Então, a única forma certa, rápida, não tão rápida, mas que é mais certeira de realmente conseguir voltar a ser o maior do Brasil, voltar a ser o mais campeão, é vendendo a SAF.
Não tô falando aqui que se o Fluminense vender a SAF vai ser 1000 maravilhas em 5 anos. Pode ser em 10. Mas é uma certeza de que o Fluminense tá no processo certo. Então, essa é a minha opinião. A notícia é essa, que a BTG fez a proposta, o Fluminense aceitou, vai para votação do conselho, aí depois vai seguir todos os trâmites, mas o Fluminense negou e tudo mais, falou que ainda não tem nada certo, mas é o que a gente vai ver nas próximas semanas. Então é isso, galera, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por ter ficado aqui no vídeo. Comenta aqui embaixo se você concorda com a venda da SAF, se você não concorda, o que você acha, se você vê uma forma do Fluminense se livrar das dívidas e voltar a montar uns melhores elencos do Brasil sem ser SAF, ou se você acha que para isso a SAF tem que ser essencial. E comenta aí embaixo o que você acha. Compartilha o vídeo para aquela pessoa que você sabe que ama o Fluminense. Se inscreve, ativa o sininho para não perder nada. E que daqui a pouco vai sair pré-jogo, né? Amanhã sai pré-jogo logo cedo, então fica ligado aqui no Vibração para não perder nada. Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e faz o L aí!